Caio Junqueira, já aqui ao meu lado, porque ele tem apuração sobre esses encontros. Caio, uma boa noite para você. Caio, por essas falas que a gente trouxe do presidente eleito Lula, o saldo dessas reuniões foi positivo para todos os lados. Lula disse que não cabe ao presidente da República interferir sobre quem serão os presidentes da Câmara e do Senado. É vantagem para quem busca a reeleição? Sim, Carol, boa noite a todos. Carol, vamos por partes. Cada um desses encontros, ele tem um contexto diferente, né? Tem uma história diferente, sinalizações diferentes e por aí vai. Se a gente considerar o primeiro encontro da tarde, que foi com o Arthur Lira, e da tarde não, da manhã, 10 da manhã, logo que acabou o encontro, eu conversei com o líder do PT na Câmara, que participou do encontro, o Reginaldo Lopes, entrevistamos ele ontem aqui, e ele me disse que a grande mensagem do encontro foi que o Lula sinalizou ao Arthur Lira que não vai interferir na eleição da mesa, né? Essa declaração que ele deu agora no começo da noite, e o Arthur Lira disse ao Lula que não vai atrapalhar na governabilidade do governo Lula 3, vamos chamar assim. Por que isso tudo é importante? Porque, neste caso, o candidato à reeleição foi um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. É um político com muita força interna na Câmara dos Deputados. A minha leitura, pelo menos, e conversando ali com políticos aí nos últimos dias, últimas semanas, nos últimos 20 anos que eu converso, é de que o Lula, não é que ele está fazendo um gesto para o Arthur Lira, né? Essa leitura, ela é fragilizada. Na verdade, o Lula está reconhecendo a força do Arthur Lira e evitando ter um problema, contratar um problema muito grande para o governo dele, logo na largada. Está evitando ter um atrito. Um Eduardo Cunha 2. E é interessante que o Lula fala da eleição do Severino Cavalcante, porque tem duas eleições que são traumáticas para o PT na eleição para presidente da Câmara. A do Severino Cavalcante, acho que no primeiro ou no segundo mandato do Lula, e, claro, a do Eduardo Cunha, que acabou levando à queda da Dilma Rousseff. Então, já que estamos numa ordem cronológica aqui, Caio, tivemos Arthur Lira, depois tivemos a reunião com o Rodrigo Pacheco. Pauta certa, PEC da transição para garantir o pagamento do auxílio de R$ 600 a partir do ano que vem. Hoje, o caminho para a aprovação dessa proposta, Caio, ficou mais pavimentado? Certamente, sem dúvida alguma. Carol, esse encontro, vamos lá para o encontro 2, marcado para 1h, na residência oficial. Tem uma curiosidade que as residências oficiais da presidência da Câmara e do Senado, elas são vizinhas. Só um muro separa. E nessa, acho que na legislatura que era o Davi Alcolumbre com o Rodrigo Maia, eles fizeram uma portinha ali pelo jardim, quando você entra lá você consegue ver. Enfim, são vizinhos. O que acontece? Nesse encontro é um outro contexto, é diferente do Arthur, porque o Rodrigo Pacheco e a turma dele, o senador Alexandre Silveira, por exemplo, trabalharam pelo Lula. O Pacheco um pouco mais velado, né, meio entre aspas, uma neutralidade, mas todo o grupo político dele em Minas trabalhou pelo Lula. Então não era um encontro com um aliado do Bolsonaro, era um encontro com alguém que trabalhou por ele. O Arthur trabalhou pelo Bolsonaro, vestiu camiseta, por aí vai. E ali a conversa já foi outra, pelo que eu levantei. Primeiro, e já era uma conversa com os senadores. Os deputados aliados do Lula foram até a casa do Arthur e os senadores aliados do Pacheco estiveram na residência oficial do Senado. Na conversa com todos, na mesa, muita questão sobre a eleição em Minas, que foi difícil. O Lula agradeceu muito a vitória, Minas Gerais e por aí vai. E a um certo instante, o Rodrigo Pacheco e o Lula foram para um encontro reservado, para uma sala reservada ali dentro da residência oficial. E ali, pelo que eu levantei, falou-se do que você me pergunta da PEC da transição. O Rodrigo Pacheco é um advogado, né? Tem carreira aí, inclusive na OAB, constitucionalista também, mas é mais criminalista, e o Lula consultou ele, porque o grande receio do Lula com a PEC é sobre a segurança jurídica, é também lá na frente criar algum problema, seja em TCU, seja Ministério Público, né? De alguma manobra fiscal. Lembrando de novo, Dilma Rousseff caiu oficialmente, né? Pelas pedaladas fiscais. Então o Lula tem esse receio e nesse encontro reservado de mais ou menos 10, 15 minutos, o Lula perguntou para o Rodrigo Pacheco se havia segurança jurídica na PEC. O Rodrigo Pacheco falou que destacou ali uma equipe no Senado de consultores legislativos para tratar desse assunto, para tentar ter mais segurança jurídica desse processo, mas que em princípio ele não via problemas e, claro, se colocou à disposição
para ajudar também nessa formulação jurídica, para evitar que haja problemas jurídicos e políticos lá na frente em relação a essa PEC. Encerrada a agenda do Legislativo, vamos à agenda com o Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros, com exceção do ministro Barroso, como a Tainá há pouco destacava, que não estava lá porque está no Egito, está viajando, todos os outros ministros estiveram presentes nesse encontro. Inclusive, na foto, a gente consegue ver que os ministros Nunes Marques e o André Mendonça estão até um pouco mais distantes ali do presidente eleito Lula. Lembrando que os ministros indicados por Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça. Bem, Caio, esse foi o encontro que fechou esse recado institucional dessa agenda de Lula em Brasília? Certamente. Vamos lá, Carol. Sobre esse encontro, o que eu levantei falando com ministros ali do Supremo Tribunal Federal? O Lula, uma conversa bem tranquila, claro, mas o principal recado, né, que a gente chama no jornalismo do lead jornalístico, né, a principal notícia ali, pelo menos do que a gente levantou em apuração, é o Lula prometendo, né, sinalizando um interesse muito grande dele de pacificação entre os poderes, de pacificação entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque estamos numa quadra em que o Palácio do Planalto virou adversário e vice-versa do Supremo Tribunal Federal, gestão Jair Bolsonaro, né? Muito conflito, muito estridência, muito embate entre poderes. Então o Lula levou ali, pelo que eu levantei com ministros do Supremo, a mensagem de pacificação, né? Que ele vai trabalhar para uma pacificação entre Judiciário e Executivo. E também deixou muito claro que pretende a fome, o combate à fome é o principal objetivo deste governo dele, algo meio óbvio, falou isso bastante na campanha, disse isso ao Arthur Lira também, eu esqueci essa apuração, mas segundo os ministros do Supremo com que eu conversei, esse foi o recado principal do Lula aos ministros do Supremo, pacificação entre poderes. Obrigada, Caio. Por enquanto, que se minha voz não ajudar, o Caio Junqueira vai ficar aqui do meu lado, hein, Caio?